Boa tarde. Nós vamos começar agora o painel de prevenção e gestão de crises e acidentes ambientais. Eu fui convidado pelo Viex para ver se eu falo menos, eles me convidaram para fazer a contextualização e a moderação. Então, antes disso, eu vou apresentar os nossos dois palestrantes. Nós temos o meu querido amigo Enio Fonseca. O Enio, aqui, Enio, na sua apresentação, disse que você é superintendente do IBAMA no estado de Minas Gerais. Mas faltou dizer que você, há pelo menos 25 para 37 anos, você já está na área. Enio foi sempre um líder na discussão de questões ambientais ligadas ao setor elétrico. E agora é superintendente no IBAMA, lá em Minas. A Raquel Starling, também conhecida como Rachel, para os íntimos. A Raquel é diretora interina de programas socioeconômicos e ambientais da Fundação Renova. A Raquel faz um trabalho... Quanto tempo já, Raquel, que você está lá? Há 1 ano e meio que a Raquel veio para a Fundação Renova, nós interagimos diariamente e eu tenho a oportunidade de ver o quanto a Raquel é expedita, objetiva e centrada, isso ajuda muito. Bom, quando a gente fala de gestão de crises e acidentes ambientais, nós vamos, obviamente, falar das grandes situações que nós tivemos, especialmente rompimentos de barragens nos últimos anos, no país como um todo, né? E não foi só em Minas Gerais. Tem outros exemplos de menor intensidade ou de menor monta, mas o ponto é um ponto que não é incomum. E fazer a prevenção é algo que a gente discute no dia a dia. Mas a gestão da crise, quando ela se põe, é algo que é muito complicado. Então é sobre isso que nós vamos falar bastante hoje. Nós vamos ouvir do Enio e da Raquel duas perspectivas. O Enio vai trazer a perspectiva de quem está há quase 4 décadas trabalhando na área, lidando com prevenção e gestão de crise, e a visão de quem hoje está sentado numa cadeira, que é a cadeira do órgão licenciador, né, Enio? O IBAMA tem um papel fundamental nessa discussão. A Raquel vai trazer a visão de quem está no dia a dia incumbida de resolver os problemas, porque a Fundação Renova ela foi criada logo depois do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, por força de um acordo firmado entre a Samarco e suas acionistas e entidades públicas, e por este acordo, entre outras medidas, determinou-se e acertou-se a criação de uma fundação, a Renova, cujo papel é implementar todos os programas e projetos voltados à reparação integral dos efeitos impactantes e danosos do rompimento da barragem de Fundão. Então, contextualizado está, eu passo a palavra para o Enio, eu tenho a tarefa, Enio, que é difícil por 2 motivos, de lhe dizer e depois lhe ajudar a ficar nos 20 minutos. Difícil porque eu gosto de te ouvir e difícil também porque eu estou sem relógio. Por favor, Enio. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, né, a Viex por mais esse, né, convite, nesse, né, 11º Congresso. Eu acredito que tenha participado de todos os eventos, né, da Viex, tanto o LASE quanto o Congresso. Entendo a competência, né, da organização na discussão dos grandes temas, né, ambientais, né, do país, e tenho certeza de que esse modelo novo que nós estamos experimentando, com um evento que é parcialmente presencial e parcialmente, né, virtual, ele é um desenho que, com certeza, se firmará, né, nos próximos eventos que nós vamos ter ao longo do tempo. E é muito bom que a gente saiba que esse modelo ele já nasce vitorioso. O Rodrigo estava dizendo que nós tínhamos ontem quase 900 pessoas assistindo, né, virtualmente, fora um conjunto grande, né, de profissionais que estão aqui presentes. Mas, feita essa consideração inicial, eu agradeço muito estar sentado aqui na mesa com esse seleto grupo de amigos, com os quais a gente convive, né, há bastante tempo, mas eu gostaria de dizer, provavelmente, né, a razão pela qual eu fui convidado. Eu trabalhei durante 7 anos da minha vida num órgão público da Secretaria do Meio Ambiente, o Instituto Estadual de Florestas,
Depois trabalhei 30 anos no setor elétrico, de onde saí como superintendente da corporação CEMIG. Nesse período, eu ocupei a presidência do Fórum de Meio Ambiente, né, do setor elétrico, onde sou ainda o vice-presidente licenciado. E quando eu me aposentei, eu recebi um convite honroso do ministro para assumir a superintendência e mais alguma coisa. O que é esse mais alguma coisa do ponto de vista de missão que me foi dada? De imediato, eu fui designado membro titular do CIF, ocupando a posição do Ministério do Meio Ambiente. E, na sequência, fui designado também coordenador da Câmara Técnica do CIF, responsável pelo desenvolvimento de 4 projetos de restauração ambiental que envolvem um volume significativo de recursos, mais de 4 bilhões de reais, para a execução de programas da ordem de 40 mil hectares, 5 mil nascentes, e um conjunto de outras atividades associadas. Essa designação, rapidamente, ela me permitiu entender, depois de quase 5 anos, agora já com 5 anos constituídos, né, do trabalho do CIF, a dinâmica e a complexidade que significa uma gestão de crise posterior a um evento que já dura 5 anos e que é extremamente complexa. E eu tenho vivido isso em articulações que envolvem a direção das empresas envolvidas e também as outras empresas que estão vinculadas a essa questão, quando a gente permeia assuntos afins, como, por exemplo, conversão de dívidas, de multas aplicadas pelo IBAMA, e isso vale, né, para Samarco, como vale para a companhia Vale, né, no caso de Brumadinho, onde o IBAMA tem se esforçado muito para fazer com que as multas aplicadas elas sejam revertidas em projetos efetivos do interesse do Estado de Minas Gerais, em vez de serem pagas através de boletos que vão para o Caixa da União. Bom, essa questão, né, de crise, de desastre, ela pode ser pontuada com um sem número de possibilidades de discussão. Desastres acompanham a evolução do nosso mundo há milhões de anos. Existem inúmeros episódios, né, conceituados com esse tema, né, do desastre, desastres naturais, né, em especial ao longo do tempo, e mais recentemente desastres que têm a origem por intervenção ou omissão, né, do ser humano. Eu queria fazer uma colocação inicial, porque ela vai ter uma importância grande na sequência das minhas falas. Em um dos eventos que aconteceram aqui, organizados pela Viex, eu fiz uma colocação que ganhou uma repercussão muito, muito grande. Essa colocação, ela dizia respeito à história que envolve a legislação ambiental e o licenciamento ambiental como 2 grandes vetores de todas as questões que permeiam essas discussões que envolvem o desenvolvimento, né, e o cuidar da natureza. A colocação era a seguinte: trata-se de uma equação impossível você fazer essa governança desses 2 temas, porque com 60 mil normas legais de natureza ambiental, é impossível que a gente possa ter controle, conhecimento e aplicação de tudo aquilo que está estabelecido. E são 60 mil normas, e esse número pode variar conforme a metodologia que você utiliza para poder identificar aquelas que têm vinculação com a questão ambiental plena, ampliada ou restrita, e esse número, nós fizemos um trabalho utilizando inteligência artificial. O Ricardo Carneiro, que está aqui presente, foi um dos autores desse trabalho, juntamente com o diretor
Davidson Pedrosa, da Verde Gaia, e a mim. E esse número, então, ele mostra uma complexidade de gestão do tema, porque, por mais que todos estejam imbuídos, né, de fazer correto e fazer bem feito, essa magnitude ela se apresenta como uma equação impossível a ser superada. E para ela ser superada é preciso fazer um esforço muito maior do que aquele que todos estão fazendo, sejam eles os órgãos ambientais, sejam eles as empresas, sejam eles os representantes da sociedade, sejam eles os profissionais, né, de consultoria, enfim, todos os atores que estão envolvidos com essas questões. E a gente não vai esquecer desse número de 60 mil. E vamos pontuar, então, essa história, né, dos desastres. Desastres naturais, eles são do conhecimento de todos. Existem alguns dos desastres que, felizmente, não fazem parte de uma rotina de percepção nossa aqui no Brasil, pelas características continentais e de estabilidade geológica, mas muitos deles, né, fazem parte da nossa percepção e da nossa rotina de vivência. Enchentes, deslizamentos, incêndios, inundações, né, e outros afins, desabamentos de edificações. Mas não é sobre esse tema que eu vou fazer algumas considerações. Eu vou estar focado naquilo que é o desastre que tem a participação, né, do ser humano através das suas estruturas de concepção produtivas que procuram implementar ações que estejam vinculadas ao desenvolvimento sustentável através da geração de oportunidades de emprego, né, e de renda para a sociedade, ou seja, os empreendimentos. Muito tem se dito da importância do licenciamento ambiental. Eu, como superintendente de um órgão responsável por fazer licenciamento ambiental, tenho a clareza e não vou simplificar a importância do licenciamento ambiental como muitas pessoas, muitos especialistas, né, têm feito, no sentido de minimizar a importância do licenciamento como uma ferramenta capaz de estabelecer limites, né, à implantação de certas atividades potencialmente, né, impactadoras do meio ambiente, porque através do licenciamento se cumpre algumas das obrigações, dentre essas quase 60 mil normas, onde o Estado, a partir de definições, cumpre um papel de garantidor de que o empreendedor ele vai fazer as corretas avaliações dos seus impactos, das medidas mitigadoras, dos seus planos de controle, para que o seu empreendimento possa passar pelas etapas de licença prévia, de instalação e de operação. Portanto, a importância dos órgãos públicos ela é fundamental, porque esse é o primeiro grande instrumento que o governo tem para poder colocar à disposição da sociedade, cumprindo o seu papel de garantidor de que atividades elas possam ser implementadas da maneira correta, nos locais adequados, e garantir que os benefícios esperados sejam maximizados e os seus impactos negativos possam ser minimizados ou compensados. Então, o licenciamento é a primeira peça do xadrez colocado na mesa com uma importância fundamental. Porém, todos nós sabemos que essa responsabilidade, né, que o Estado tem de praticar esse processo, né, do licenciamento, ele não é suficiente por si só para garantir que as operações das atividades elas
aconteçam de uma maneira que não existam riscos. Porque aí entra a segunda peça do jogo, que é a responsabilidade do empreendedor, que precisa garantir que o seu empreendimento opera dentro das melhores práticas, das melhores técnicas, que garantam que o seu processo estará sob controle e que, eventualmente, uma questão que está associada ao desastre, que pode ser quantificado como probabilidade e magnitude de impacto, possa estar sob controle. Até porque o licenciamento é feito com base nas informações geradas pelo empreendedor, que tem uma responsabilidade definida na legislação de dizer tudo aquilo que é a informação correta, porque o órgão ambiental ele faz uma análise de documentação com base nas informações recebidas. Portanto, o setor produtivo tem a obrigação de adotar as melhores práticas de gestão da sua operação, e aí, ao longo do tempo, a gente tem uma série de modelagens que fazem com que isso possa ser instrumentalizado. E aí você tem a ISO 14000, que é, né, uma norma de utilização internacional, com uma série de procedimentos que vinculam as questões ambientais, as rotinas de operação. Você vai trabalhar também dentro das normas ISO, ou outras normas que dizem respeito não apenas à questão ambiental da ISO 14000, mas você tem a ISO 9000, que são procedimentos, e o que se procura com isso é fazer com que todo aquele procedimento da operação do empreendimento esteja amparada em normas internas, checáveis, auditáveis, para que, durante todo o tempo, tudo aquilo que está preconizado como boa prática esteja sendo verificado de maneira permanente. Essa responsabilidade, ela, ao longo do tempo, ela ganha uma série de variáveis, que são novas metodologias, algumas diretamente ligadas à gestão e outras que vão incorporando outros valores a essa gestão. E aí aparecem novos valores, como sustentabilidade, o envolvimento da sociedade, outras palavras importantíssimas, como o licenciamento social, enfim, a dinâmica que norteia a gestão de responsabilidade da empresa, ela tem todo dia uma inovação, o que faz com que as empresas precisem ter uma estrutura interna capaz de garantir que esses procedimentos eles sejam feitos adequadamente. E não são só empreendimentos de natureza ambiental, são de natureza operacional. Quando se imagina uma mineração, por exemplo, você tem uma série de atividades que são essencialmente vinculadas ao setor de mineração. E aí a gente tem retirada de material, você tem beneficiamento, você tem exposição desse material, você tem o tratamento e o cuidado com as pilhas. Tudo isso é essencialmente operacional, mas também tem todos os procedimentos definidos que precisam ser seguidos. E, evidentemente, que se fosse só isso, né, provavelmente nós teríamos um conjunto de governança amparado pelas atribuições do poder público, que vão além das atribuições de órgão licenciador, porque o poder público tem outros órgãos, como, por exemplo, a Agência Nacional de Mineração, tem a ANEEL, e dependendo do público ao qual essas agências exercem a sua competência, né, de governança, elas também têm regras e têm procedimentos. E isso faz com que a posição, né, de governo ela seja, ao longo do tempo, uma posição que tem muitos instrumentos. E se não bastassem só as atribuições dos órgãos, o governo também tem uma série de instrumentos de governança que envolvem, por exemplo, gestão de espaço, como Pantanal, como Amazônia,
como o plano de contingência para vazamento de óleo, por exemplo, em situações como aqui aconteceu recentemente na costa brasileira. Existem muitos instrumentos também de procedimentos que envolvem uma coisa que é fundamental, é a articulação de todos os entes do governo que estão presentes em grupos de trabalho e núcleos que permitem uma sinergia de pronta resposta e de rapidez a uma situação que sai fora do controle. Mas se isso também fosse suficiente, a gente não teria, né, situações de gravidade como recentemente, né, aquelas que nós enfrentamos. Porque é preciso fazer alguma coisa a mais. E esse alguma coisa a mais, não há outra forma de que ela possa ser feita, senão por um aumento da competência e da efetividade dos instrumentos de acompanhamento. E esses instrumentos de acompanhamento, eles já estão muito bem definidos também por atos normativos desses entes do governo. E depois dos recentes, né, desastres que aconteceram, em especial no estado de Minas Gerais, muitas outras normas, né, foram feitas, em especial pelos órgãos que têm uma atuação direta, como a Agência Nacional de Mineração. Muitos atos normativos foram produzidos no âmbito dos estados, ainda que alguém diga que a questão de administração dessa situação de conflito seja de competência da União, mas a vivência de situações locais fez com que vários estados estabelecessem regras, leis, decretos, que criaram figuras extremamente mais rígidas para a gestão de atividades consideradas de impacto e que tiveram situações de desastres, né, vivenciadas. O Estado de Minas Gerais publicou, através da Assembleia Legislativa, né, uma lei, Mar de Lama Nunca Mais, onde instrumentos importantes, né, estão colocados ainda dentro desse arcabouço de controle. A figura da caução, que é uma figura extremamente importante, né, na gestão de minimização de um potencial de risco, a proibição de uma série de atividades e métodos, né, vinculados à mineração que trazem risco, como, né, as barragens, né, de montante. E esses instrumentos todos, eles estão aí à disposição, e mesmo assim, a situação ela não permite que a sociedade possa dormir em paz, porque a questão está devidamente normatizada para garantir que essas coisas não vão acontecer. O processo de aprimoramento das atividades vinculadas aos órgãos do governo, ele tem que ser constante, e aí a gente destaca a necessidade de estruturação e de competência para poder fazer cumprir essas regras. Um ponto importante dessas questões vinculadas à existência do episódio e que o que aconteceu, né, na barragem de Samarco foi uma demonstração, né, de que quando a situação foi verificada, todo o poder público, e aí não é só executivo, todos os órgãos vinculados ao Ministério Público, à Defesa, Poder Judiciário, os órgãos de Estado, os órgãos da União, saíram a campo, né, de uma maneira descoordenada, e o primeiro exemplo concreto, né, de necessidade de reorganização foi, né, a necessidade de que todo mundo assentasse e todo mundo realinhasse os encaminhamentos, e esses encaminhamentos culminassem com uma proposta para fazer frente a uma situação que tem, nesse caso específico, quase 1 milhão de pessoas, né, ao longo dessa calha, e aí, para uma situação de crise como essa, não há plano de crise que possa dar resposta para uma situação como essa. Por melhor planejamento, e todo mundo tem, toda empresa tem um plano de gestão de crise, toda empresa tem um comitê de gestão de crise,
mas, na hora que a coisa acontece, a dinâmica e a dimensão, se forem numa intensidade como esses grandes desastres associados aí à mineração, a pronta resposta ela não acontece no pronto momento. Existem questões que precisam de ser feitas, como a identificação do impacto, para que você possa fazer a mitigação do impacto, ao mesmo tempo a necessidade de resposta imediata, porque direitos e condições de qualidade de vida foram retirados naquele momento, e no dia seguinte, né, a sociedade clama por restituição de condições, né, adequadas, mas tudo isso é complexo, e a gente pode dizer, né, em especial no caso do acidente da Samarco, que são 5 anos de um enorme esforço para que as coisas sejam equacionadas, e eu tenho certeza de que a população atingida, o que ela mais deseja, é que tudo seja equacionado, mitigado e compensado há muito tempo atrás. Eu tenho certeza que aqueles que representam o poder público nas suas diferentes instâncias também desejam isso. Eu acredito que a governança da Renova, que foi constituída para fazer isso, também deseja que essa questão ela seja, né, equacionada o mais rápido possível, mas o desenho ele tem uma grande complexidade, porque são muitos atores envolvidos, e ele é um processo que ganhou um aspecto de judicialização, quando o juiz responsável, o juiz federal, passou a deliberar em cima da governança, que tinha o CIF como a entidade maior de orientação, e o juiz puxou para ele uma série de determinações e deliberações, o que, a meu ver, é uma decisão correta, na medida em que a nossa governança não estava se mostrando capaz de fazer frente à enorme magnitude dos problemas existentes, e esse período de 5 anos mostra, sem necessidade de maiores argumentos, de que o processo ele é, de fato, complicado, e ele ainda tem muito a avançar para atingir os objetivos da sociedade que foi afetada. Eu ficaria nessa fala inicial, quero dizer só mais uma coisa, de que eu faço, na condição de conselheiro do Copan, de Minas Gerais, eu tenho assento no colegiado do Copan, representando o Ministério, eu tenho assento na Câmara de Mineração, e, portanto, todos os processos de licenciamento de mineração do Estado de Minas Gerais passam por essa Câmara, onde eu represento, né, o IBAMA, e eu tenho assento também na Câmara Normativa e Recursal. Portanto, toda essa governança que diz respeito ao licenciamento e acompanhamento das atividades que estão vinculadas à atividade da mineração e também às outras atividades de impacto que estão vinculadas ao Copan, tem o acompanhamento do IBAMA, ainda que o licenciamento não seja uma competência do IBAMA, e sim do Estado de Minas Gerais. E para concluir, meu prezado Werner, eu acho que, da mesma maneira que o pano de fundo de todos devem cumprir a legislação, e quando o número 60 mil cai aqui na mesa, isso traz uma apreensão pelo que significa esse volume, quando eu falo de desastre, eu deixo a mensagem de que um desastre acontecido é uma tragédia. E a superação, né, de uma tragédia, observada a magnitude, que pode afetar poucas pessoas e pode afetar milhares de pessoas, ela precisa ter um tratamento muito robusto, com o envolvimento, né, de todos os atores sociais, seja o governo, seja a empresa responsável pelos danos, né, que foram causados, e também aqueles outros atores que têm uma obrigação de buscar uma solução e uma sinergia para alcançar os objetivos da restauração, da recuperação e da compensação para a população eventualmente atingida, né, por um desastre. Seria isso. Muito obrigado. Obrigado, Enio. Antes de a gente fazer alguns comentários, eu vou pedir para a Raquel fazer a sua intervenção, e depois a gente vai ter aí
uns minutos para debater um pouco o que os dois tiverem dito. Olá, boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu estou, né, na área de sustentabilidade, licenciamento ambiental, há 20 anos já, completos, e estou hoje representando a Fundação Renova como diretora interina dos programas socioeconômicos e socioambientais. E é uma honra estar aqui com essas duas pessoas ao meu lado. E eu vou trazer para vocês assim, um pouco do que é a Fundação, do que está sendo feito, um pouco dos números, porque eu acho que falando de gestão de crises, eu estou com uma certa dificuldade aqui para ligar o PowerPoint. É isso? Foi? Passa aqui, né? Isso, vamos lá. Por favor, não estou... Eu não achei a fórmula correta, né? A idade chega, né? A gente começa a não enxergar direito. Mas é importante fazermos uma pergunta, né? Gestão de crises. Ela faz parte do licenciamento ambiental, é pensada, repensada, tem uma série de normativas, como bem colocado aqui pelo Enio, que regem o que deve ser posto e como posto. Mas quando uma crise e um acidente se concretiza, né, um impacto que era potencial se transforma em algo real e a ser gerenciado, o ambiente é extremamente complexo, né? E eu me boto algumas perguntas, assim. O formato e o como foram feitas as avaliações de impacto ou se um acidente é posto. Werner caiu. Estão tentando. Ah, tá. Outra pergunta, né? As ações necessárias para se reparar, mitigar ou compensar o desastre posto e as suas consequências, eles são devidamente pensados e eles também geram outros impactos, né? Hoje a gente depara nessa complexidade toda que é a Fundação Renova, como o Enio e o Werner bem colocaram, a gente se depara hoje com a seguinte situação: eu tenho ações necessárias a serem feitas, mas essas ações elas geram outros impactos. Como fazer a gestão adequada dessa consequência da crise e da reparação posta? Ainda estou com dificuldade, né? Que eu queria trazer uns números para vocês, para dar um pouco de visibilidade ao que é esse caso, esse estudo de caso, o que é a Fundação Renova e o que significa fazer a gestão de algo tão complexo, né? O termo de transação e ajustamento de conduta que deu origem à Fundação, ele institui, né, uma governança participativa, complexa, com diversos atores, e essa própria governança, ela traz tanto qualidades para o processo, então você consegue visualizar e ter na mesa os posicionamentos dos diversos atores envolvidos, mas, ao mesmo tempo, ela traz uma complexidade que, no tempo, traz um atraso, né, um possível atraso. Estão conseguindo, gente? Vou? Sem problemas. Estamos aqui entre amigos, então eu continuo no meu raciocínio. Isso posto, toda essa complexidade dessa governança necessária para se fazer a reparação de forma adequada, isso traz para o processo
dois vieses, no meu entendimento, assim. Algo técnico, um viés extremamente técnico de se pensar, estudar, trazer as melhores práticas, quais são os subsídios necessários para se fazer a reparação da forma mais adequada possível. Então, quais são os estudos necessários? A gente se depara, por mais que o licenciamento ambiental no Brasil seja algo complexo e já há alguns anos sendo executado de forma rigorosa, a gente se depara com um déficit grande de baseline, né? Eu tenho dificuldade de comparar com o detalhamento e a complexidade necessária, quais eram os dados anteriores para, após um desastre, eu saber exatamente, ou o mais próximo possível do exato, o que fazer, como fazer. Essas questões, até hoje, passados 5 anos do rompimento da barragem de Fundão, ainda se colocam como questões extremamente veementes e preementes em toda essa governança. Como fazer, o que fazer, será que está sendo feito da forma mais adequada? Também, pode voltar uma, por favor? Não? Outra? Então, essa falta, e a gestão dessa governança, né? São diversos atores com um grau enorme de variabilidade entre seus conhecimentos, seus posicionamentos. Como fazer essa gestão? Como colocar esses olhares na prática? Como fazer com que isso realmente traga para o processo reparatório a qualidade necessária? Pode passar, fazendo favor. A letra ficou um pouco pequena, né? Algo que acho que é super importante trazer para vocês é o ineditismo, né? A Fundação Renova, e esse modelo de governança participativo, ele é extremamente único, né? Não tem mercado para comparar, você não tem histórias para fazer o depara, você não consegue fazer um benchmark. É super complexo, então, a gente usa uma figura de linguagem interna, que você vai trocando a roda do carro com o carro em movimento, né? Fazendo e aprendendo como fazer. Então, envolve, né, a sociedade civil como um todo, diversos entes públicos, as universidades, os saberes, as consultorias, é algo extremamente complexo. Pode passar, por favor, Werner. Estamos com... isso aqui é só, né, quem foram os entes que assinaram. Falar um pouco, então, para vocês trazer os números de Fundão. Acho que é a hora de trazer alguns números para que a gente consiga visualizar a complexidade da solidez do que a gente está falando, né? Quando a barragem rompeu, foram aproximadamente 56 milhões de metros cúbicos que estavam ali contidos na barragem de Fundão, e desses, 43 milhões foram extravasados da barragem. Desses, 10 milhões ficaram retidos pela UHE, pela usina hidrelétrica de Candonga, que fica aproximadamente 100 quilômetros ali de Fundão, e o restante foi depositado às margens dos rios a montante de Candonga, e parte foi como, né, dissolvido na água até chegar à foz do Rio Doce e no encontro com o mar. Então, estamos falando aí foram 19 mortes, né, 670 quilômetros de áreas para fazer a gestão, falando de 40 municípios, são dimensões governamentais, né? Pode passar, por favor? E diante de toda essa complexidade, o termo de transação e ajuste de conduta, ele instituiu cláusulas
reparatórias e compensatórias para se mitigar, reparar e compensar os impactos possíveis. Isso foi feito em aproximadamente 3, 4 meses, com inúmeros atores envolvidos na sua escrita, e o que deu origem a diversas cláusulas, e essas cláusulas foram, para sua gestão, agrupadas em programas ambientais. São 42 programas, que versam desde ações de reparação, de patrimônio histórico, patrimônio cultural, educação, turismo, lazer, saneamento básico, modos de vida, a forma de se ter o contato com as pessoas, o que fazer com o rejeito que extravasou, quais são as melhores práticas para se dar uma solução, manejar esse rejeito que extravasou do barramento, como pagar, como indenizar as pessoas envolvidas, quais são as políticas necessárias, a elegibilidade para que essas pessoas sejam ou não indenizadas. Existe o reassentamento, né? Você teve aproximadamente... Hoje, acho que estão em 350 residências que estão sendo construídas. Toda a reconstrução e estruturação de toda a infraestrutura que foi danificada com o rompimento da barragem. Então, hoje, esse dado é extremamente recente, já foram gastos aproximadamente 10 bilhões de reais em ações tanto reparatórias quanto compensatórias. Aí vou detalhar um pouco sobre 2 grandes blocos. Então, falar um pouco das soluções de manejo de rejeito, então, o que fazer com o rejeito que extravasou, quais são as técnicas, e também, depois, um pouco mais sobre as pessoas, né? O rejeito de fundão, existe um plano, que é um daqueles 42 programas, que estuda, junto com a Câmara Técnica de Rejeitos e Segurança Ambiental, quais são as soluções, o que fazer? Retirar todo aquele rejeito? O que eu disse antes, né? Geraria impactos ainda maiores, muitas das vezes, né? Qual seria a destinação desse rejeito? Se pensou de todas as formas, né? Vamos devolver para fundão? Será que essa é uma solução? Porque se pegarmos na palavra, né, a reparação seria devolver o que era antes. Mas será que isso é viável? Será que a gente não estaria trazendo ainda mais impactos e complicações para o ambiente? Então, assim, junta um grupo técnico extremamente amplo, diversificado, de saberes de toda a natureza para se pensar essas soluções. Pode passar. Só antes de passar, essa foto que vocês estão vendo é um projeto piloto de uma estação de tratamento natural, em que essa vegetação ela retira da água o minério de ferro e alguns outros metais para fazer como se fosse um tratamento natural da água. Isso daí fica no Rio Gualache do Norte, que é um dos córregos mais atingidos. Então, a recuperação do Gualache, então são fotos para que vocês possam observar. Foram empregadas diversas técnicas de bioengenharia, de recuperação, reparação. Pode passar. Essa é interessante, são fotos. Isso logo após. Pode ir passando, Werner, por favor. Em que a gente consegue ver. Então, esse é de 2015, do mesmo trecho. Acho que é 2017. Passa mais. Isso. Pode passar. É de 2019. É interessante a gente ver que as escolhas feitas, em muitas vezes, foi acelerar a própria natureza, né?
A natureza é resiliente, ela faz o seu trabalho. Então, a solução pensada para o manejo foi, vamos fazer algumas atividades que possam potencializar as ações da própria natureza para que ela vá trazendo, retornando a qualidade do ambiente, e muitas vezes até melhor do que a situação anterior ao rompimento da barragem. Porque a bacia é outra dificuldade, né, que a gente enfrentava muito grande, enfrenta, é que a bacia do Rio Doce era uma bacia que já tinha muitos impactos postos, né? Você tinha uma mineração muito presente, histórica, né? Na região ali de Mariana. Você já tinha a agropecuária extensiva existente, com pastos, às vezes manejados de forma inadequada. Na região da Foz, você tinha atividades, você tem ali a região do Vale do Aço. Então, é muito complexo você pensar qual a solução técnica mais adequada para algo que já estava degradado, né? Já possuía impactos anteriores. Esse é um desafio extremamente complexo. Dentro da questão de restauração florestal aqui, que é liderada e pensada pelo Enio, né, na Câmara Técnica das Questões Florestais, tem dentro das obrigações do TETAC a necessidade de fazermos a recuperação de 40 mil hectares de área de forma compensatória, 10 mil hectares diretos de plantio, tanto em ações reparatórias quanto compensatórias, e a obrigação de fazer a recuperação de 5 mil nascentes. Na concepção de que, recuperando essas nascentes, você traria e melhoraria a qualidade ambiental da bacia como um todo, com aí o emprego de aproximadamente 1,2 bilhões de reais nessas atividades. Pode passar, por favor. Em relação à água, então, alguns números. A gente tem um monitoramento de qualidade da água e do sedimento imposto hoje como também uma obrigação em um desses 42 programas, que é um dos mais complexos e completos programas de monitoramento do mundo. Assim. Estamos falando aí de 3 milhões de dados gerados. Pode passar por favor, Werner? Acho que tem um pouco mais. Você tem 92 pontos de monitoramento sendo monitorados mensalmente. Eu tenho 22 estações automáticas que geram dados de meia e meia hora. 80 parâmetros físico e químicos que são avaliados nessas campanhas. Todos esses dados têm um site que foi lançado muito recentemente, que é o monitoramento do riodoce.org, que está aí para vocês. Se alguém tiver interesse, todos os dados brutos estão lá disponíveis, você pode fazer geração de dados, de gráficos, para se avaliar a qualidade da água do Doce, mas, de forma geral, o que a gente tem hoje os parâmetros, todos esses dados avaliados, eles demonstram que a qualidade da água, ela retornou ao que era histórico, especialmente no período seco, e o período chuvoso, ela está muito próxima do que era anteriormente, de dados históricos. A gente encontra algumas dificuldades nos dados históricos, uma vez que eles se retinham, especialmente na área de Minas Gerais. O Espírito Santo não tinha um monitoramento tão completo. Pode passar, por favor. Passam as indenizações também. Hoje já foram pagos 2,65 bilhões de reais em indenização, em aproximadamente 300 mil pessoas receberam. Há um pagamento de auxílio financeiro emergencial, que também foram pagos, né? 1,4 bilhões de reais.
E essas ações são coordenadas e geridas por 2 programas, que é o programa de indenização mediada e o programa de auxílio financeiro emergencial. Como o Enio bem colocou, a judicialização de alguns temas prioritários, e esse é um tema prioritário, né, retornou, né, em setembro do ano passado, e o juiz colocou uma forma mais ágil de fazer algumas indenizações para pessoas que não tinham como comprovar os seus ofícios à época do rompimento, e já foram, aí, aproximadamente 700 casos já foram resolvidos por meio dessa proposta mais ágil, que traz, né, sempre com esse intuito de trazer mais definitividade e objetividade para o processo de reparação. Acho que esse é o grande objetivo da Fundação Renova, né? Dentro do reassentamento, que essa é uma pergunta que muitos me fazem, assim, né? Por que as casas não ficaram prontas até hoje, 5 anos depois? O que a gente tem é essa governança complexa atuando para que cada uma das casas foi definida junto ao atingido, em que ele selecionou todos os detalhes possíveis de cada uma das residências. Então, isso não é, a gente não está falando de algo que eu consigo ganhar escala, construir 300 casas iguais. Estou falando de construir 350 casas, cada uma de um jeito, cada uma com as suas especificidades. E isso traz realmente muita complexidade e morosidade, às vezes, para o processo, né? Porque o processo democrático de validação, ele, às vezes, traz benefícios, é importante, mas, muitas vezes, você chegar a consensos com um grupo muito grande de pessoas requer tempo. Pode passar? Não, pode passar. Então, outro viés das ações da Fundação é o fomento à economia local, então a necessidade de que se dê aos atingidos a estrutura necessária para que eles retomem suas atividades econômicas, já foram investidos por meio de fundos 10 bilhões de reais. Pode passar. Algumas iniciativas bem interessantes que foram com atingidos locais, onde a gente fomentou e fez com que elas expusessem na São Paulo Fashion Week. Então, assim, tentar trazer para o processo de reparação que essas pessoas possam se colocar no mercado de forma mais ampla e trazer a reparação da forma mais adequada, né? Então, desse fomento da economia foram pensados, hoje a gente tem 3 fundos instituídos, onde projetos podem acessar esses valores e investir na economia local. Também, um outro viés da forma compensatória foi pensado na agenda integrada, que é, junto aos estados envolvidos, Minas e Espírito Santo, se pensar esses valores compensatórios, qual é a destinação mais adequada e quais são as necessidades dos estados para que isso traga robustez ao processo. Então, nesse acordo já foram investidos 830 milhões de reais para os 39 municípios. Investidos, serão repassados aos estados em 3 grandes temáticas, né? Educação, saúde e infraestrutura. O saneamento básico, que para mim é algo que pode trazer um legado grande para a Bacia do Rio Doce, onde você tem hoje aproximadamente 44 milhões de metros cúbicos de esgoto in natura sendo jogados anualmente no Rio.
Esse investimento, que é uma obrigação do TETAC, ele pode trazer benefícios de qualidade ambiental significativos para a bacia. E também um investimento no diálogo, né, que é você ter pessoas presentes, aptas e qualificadas para fazer a comunicação e trazer as informações necessárias e a transparência necessária ao processo de reparação. Aí tem os diversos canais, você tem a ouvidoria, você tem o portal do usuário, você tem o 0800. Pode passar? E aqui está o site, caso alguém tenha a curiosidade de entrar e saber um pouco mais. Mas o meu intuito de trazer todos esses números é para mostrar o quão complexo é a reparação de um acidente e a gestão da crise posta, né, da crise instituída. A diversidade de assuntos que devem ser pensados, o montante de recursos, não só financeiros, mas como intelectuais necessários para se fazer a gestão adequada da reparação, e o quanto isso é um desafio para a sociedade. Né? A gente teve o rompimento da barragem de Fundão, depois tivemos o rompimento da barragem de Brumadinho, e esse processo tão complexo demonstrou que a sociedade não estava preparada adequadamente para fazer essa gestão. Então, deixo aqui um espaço para reflexão, para a gente pensar o quanto, tanto o nosso mundo acadêmico, que se demonstra muitas vezes muito pouco prático, muito pouco próximo da realidade, e o nosso arcabouço legal também é muito complexo, mas às vezes a resposta que a sociedade quer, ela quer certa agilidade que a gente não consegue ver. E nesse mundo super complexo que é da reparação de um desastre dessa magnitude. Era o que eu tinha para dividir com vocês. Obrigada. Obrigado, Raquel. Da intervenção do Enio e da Raquel, a gente consegue capturar dois temas comuns. O primeiro, da complexidade. Né? Não existe um sistema de prevenção na atividade de risco. Nós, no mundo da sociedade de risco que nós vivemos hoje, não existe sistema de prevenção e resposta que sejam perfeitos. Eles sempre terão uma curva de aprendizagem, uma adaptação à realidade posta. A segunda coisa que me parece muito clara é que são duas dimensões muito diversas. A primeira, a dimensão ambiental propriamente dita, que demanda uma captura do que eu chamo de filme, né, e não a fotografia. E este é um desafio quase que diário, porque a gente vê isso no dia a dia do caso Mariana, como vemos também em outros casos. A tendência que há de se olhar como está hoje e achar que isto basta, que é a fotografia. Dizer, bom, hoje tem esta situação. E esta situação que se fotografa, ela revela, talvez, efeitos do que aconteceu, mas também e certamente mazelas da nossa sociedade. Então você não consegue separar o que é efeito do rompimento da barragem e o que é realidade brasileira. Né? E este exercício é um exercício muito difícil. E o filme, que é o que a Raquel trouxe também, assim como o Enio, é você olhar como era a situação. Né? E o trabalho da governança para identificar o que era, o que houve e o que restou dali. Portanto, traçar uma linha no tempo que mostre realidade pré e pós. Isso é muito difícil e a governança, por mais eficiente que ela seja, ela vai demandar tempo. Essa é a dimensão ambiental. Agora, a outra dimensão, que é a dimensão humana, nós temos uma situação que não pode ficar refém deste debate interminável. Não é? Porque o efeito colateral perverso começa a se tornar prevalente. Então, o Enio destacou aqui que, num dado momento,
dadas as circunstâncias da governança criada por meio do TETAC, o juízo da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte chamou para si a responsabilidade, não só por decidir, mas por conduzir o processo para se chegar à formação decisória de aspectos especialmente aqueles ligados às reparações, e aqui nós estamos falando das reparações de natureza pecuniária para, portanto, os direitos e os interesses materiais disponíveis. E aqui é muito interessante ver a capacidade de superação, a capacidade de congregar esforços e de união que os atingidos mostram. Nós temos aqui conosco, e depois, Sebastião, eu vou pedir que você tenha 2 minutos, porque eu já estou apanhando aqui com o tempo, mas o Sebastião tem uma obra, ele é um dos sobreviventes de Brumadinho, e para já contextualizar o que depois eu vou pedir para o Sebastião nos dar um rápido testemunho, quando houve o rompimento da barragem de Fundão, em 5 de novembro de 2015, Enio bem disse, nós tivemos um exército de baratas tontas, porque todo mundo queria resolver algo que não sabia o que era e como resolver. Era natural, de todos, a empresa, suas acionistas, o poder público, os entes que fizeram um trabalho maravilhoso de defesa civil, corpo de bombeiros, etc. E aí, em 23 de dezembro, vésperas do Natal, houve a primeira audiência, no caso Mariana, lá em Mariana, e o juiz que presidia a audiência, segundo a Vara Civil de Mariana, se não me falha, era o doutor Fabrício. Ele coloca ali, pela primeira vez de maneira ordenada, no judiciário, o judiciário presidindo, as empresas, a Samarco e suas acionistas, o Ministério Público e os atingidos. E naquela ocasião, Sebastião, eu conheci o Fernando, que é um líder comunitário lá de Bento Rodrigues. E na conversa com o Fernando, num dado momento eu perguntei a ele, Fernando, o que vocês precisam? Porque eu, como advogado de uma das empresas envolvidas, eu preciso entender a sua demanda para poder lhe propor uma solução. E ali começou uma conversa que foi muito produtiva. E para mim é muito claro que, na dimensão humana, quem tem que dizer o que quer, quem tem que dizer o que sofreu e quem tem que dizer o resultado do que entende deva ser trabalhado, são os atingidos de maneira direta. A estrutura que se criou, no caso Mariana, das comissões de atingidos, é uma estrutura extremamente positiva por isso. E foram eles que conseguiram começar a fazer a coisa andar, apesar de muitos esforços em contrário na minha interpretação, respeitadas as opiniões e posições de cada um. Eu queria ouvir de vocês dois, antes da gente passar para ouvir a Laura e depois a Mari. Eu deixei você por último, Mari, porque eu vou te provocar bastante. Você já esperava, não se faça de surpresa. Eu queria ouvir do Enio e da Raquel um pouquinho do seguinte. Visto isso, essa duplicidade, a dimensão ambiental, que tem uma forma de abordagem, e o Enio, na condição de superintendente do IBAMA, tem que olhar muito para esta dimensão, mas não pode descuidar da outra. Mas vistas a dimensão ambiental e a dimensão humana, como é que vocês veem o fato de nós termos um sistema de governança para as duas coisas se dividindo? E como é que a gente consegue harmonizar isso para que a dimensão ambiental seja abordada com a necessária ciência e que a dimensão humana seja abordada com a necessária empatia? Bom, Werner, eu vou te responder e vou fazer 2 considerações muito rápidas antes disso. Por favor. A primeira delas está associada ao seguinte, desastre. E aí a sociedade tem se articulado muito na interpretação e no desenvolvimento do conhecimento acerca desse tema. E aí a equipe de direito, o pessoal do direito, o pessoal do poder judiciário, né, principalmente do direito, sai na frente, até porque tudo termina em judicialização. Então, o direito do desastre hoje lidera, né, o conjunto de liderança do conhecimento e das iniciativas acerca desse tema. Da engenharia, nós esperamos
a competência para fazer a gestão de risco, porque engenheirar risco é uma questão realmente do profissional da engenharia, porque todos os procedimentos e metodologias precisam ser trabalhados na engenharia para você ter uma gestão adequada. Mas a gente podia também avançar a economia do desastre, a sociologia do desastre e um conjunto de outros temas, né, que estão envolvidos em torno dessa questão, porque eles têm, né, como pano de fundo o ser humano e o meio ambiente afetado. Fazer essa integração é exatamente um processo de da mais alta complexidade, porque você tem muitos atores envolvidos dentro do processo, mas com certeza o mais importante deles é o atingido, é a percepção dele naquilo que ele entende que ele foi prejudicado, e de fato o foi, numa dimensão a ser muito bem definida, pela boa técnica, né, pela boa ciência, para que se alcance os objetivos esperados. E a última coisa que eu gostaria de dizer é que, quando se fala de resposta, de tempo, existe uma coisa que é muito importante. É interessante dizer que o Código Florestal ele tem uma nuance de um pequeno detalhe que, em certas situações de gestão de crise, você pode fazer intervenção em vegetação de uma maneira expedita. É interessante que a intervenção na vegetação, mas não tem a mesma autonomia para você fazer outras intervenções, como, por exemplo, no solo, e fazer intervenções estruturais frente a uma situação de crise. Mas eu quero dizer que essa possibilidade de se obter licenciamentos em situações de crise expeditas, ela está na nova Lei Geral do Licenciamento, e somente por esse artigo, essa lei geral merece prosperar, porque ela abre uma possibilidade que é extremamente importante de você licenciar de uma maneira rápida, objetiva e expedita. Evidentemente, que trazendo risco para quem faz o licenciamento numa situação de crise, mas isso é muito importante para fazer com que ações imediatas e emergenciais sejam implementadas sem o rito normal do licenciamento, porque muitas das coisas que se apresentam e que levam tanto tempo, se for olhar a origem do problema, provavelmente uma boa parte desse tempo está amarrado aos ritos normais de licenciamento, que não deveriam ser os mesmos para uma situação de crise. Raquel. É o desafio, né? É o desafio como integrar essas duas dimensões, né? De forma correta, trazendo sempre a boa ciência e a empatia necessária para que, como mais do que posto, e é o grande objetivo, é levar aos atingidos as pessoas a reparação que elas esperam, né? Como captar essa espera e como tratar esse processo de forma empática, necessária, justa e possível. Acho que a dimensão da possibilidade que traz a oportunidade de integrar, porque a vida traz limites, né? Então, assim, a gente consegue trazer a possibilidade no momento em que se avalia os cenários, as restrições e as possibilidades postas para que se consiga trazer essas dimensões e fazer com que as coisas aconteçam, não fique no mundo das discussões jurídicas ou ideias, e sim em ações postas que possam trazer diferença objetiva para a vida das pessoas e do ambiente impactado. Obrigado, Raquel. Obrigado, Enio. Eu vou pedir que vocês passem a plateia e vou trazer aqui, para a gente poder fazer os comentários, a Laura Rocha de Castro. A Laura é gerente de estudos e programas socioeconômicos da Valm Engenharia e Tecnologia Ambiental, e a Mariana Welter, que é coordenadora jurídica da Fundação Renova. A Mari Welter, ela no dia a dia enfrenta
há situações que a gente brinca, que de vez em quando ela vai brigar com os dragões, quando a situação técnica não se resolve, quando a Laura e a Raquel não conseguem dar a solução, sobra no colo da Mari. Por favor. Laura. Olá, boa tarde. Vamos para os seus comentários a partir do que já foi dito e fique à vontade para trazer novos comentários. Sim, eu vou trazer um pouco a visão, enquanto consultoria, que está trabalhando nesse processo da Fundação Renova. A Valme, a gente faz um trabalho para a Fundação Renova junto a um programa de retomada das atividades de pesca e aquicultura. Então, ouvindo, né, toda essa conversa que vocês tiveram, a gente vive essa complexidade desse processo e essa questão do tempo e da questão dos atingidos, do protagonismo dos atingidos, ele é muito forte, porque a gente participa de reunião de Câmara Técnica para discutir as questões que estão sendo levantadas, os próximos passos, e essa questão, né, da dimensão ambiental e social, né, do impacto, principalmente em relação à pesca e aquicultura, elas se integram de uma forma muito forte, porque tem a questão do receio de consumo de peixe, de algumas coisas que vão se misturando nessas questões, né? E a questão do tempo, ela impacta diretamente, porque para a gente ter algumas respostas nos estudos, a gente precisa fazer um levantamento de dados que não existiam anteriormente, levantamentos, questões relacionadas, por exemplo, à pesca anteriores a 2015, para entender essa questão e propor ações, né, os subsídios que a Fundação Renova precisa para essas ações. Então, eu acho que, dentro dessa complexidade, a questão do tempo, né, do tempo que se precisa realmente para se tomar algumas decisões, ele pega muito com essa questão dos atingidos, né, do tempo de espera dessas pessoas que tiveram suas vidas impactadas, né, porque isso é muito sério, né, foi a rotina deles. Então, acho que dentro de toda essa complexidade, isso é o que, para mim, é o mais difícil, né, essa questão. Como é que funciona para vocês? Porque vocês são uma empresa de perfil técnico. Sim. Como é que você consegue conjugar a análise técnica, que tem que ser fria, científica, objetiva, matemática, com a realidade que você vê? Como é que é fazer esse trabalho? É um desafio para a gente, enquanto técnico, né? Porque a gente trabalha hoje dentro desse processo com 42 municípios. Então, ele é um projeto de dimensões, né, grandes. A gente ainda não teve a entrada em campo, porque a gente entraria em março, por conta dessa questão da pandemia, a gente não entrou, mas a gente tem tido um contato mais próximo com os atingidos. Nesse momento, feito alguns contatos por telefone, alguns contatos por videoconferência, né, e vai ter posteriormente, quando tiver autorização de mobilização, a entrada em campo. A gente percebeu já nesse processo que, conforme vai chegando o dia 5 de novembro, as falas deles vêm com uma carga emocional muito mais forte, né? Então, assim, você tem que ter, num primeiro momento, você precisa estar, você tem um processo de escuta muito forte, porque as pessoas precisam ter esse momento para, por mais que a gente, enquanto técnico, precise ser objetivo, porque a gente precisa do dado, a gente também tem que escutar essas falas, porque muitas vezes nessas falas os dados vêm de uma forma que para a gente é muito importante também, né? Então, assim, a gente tem que ter o cuidado na escuta e o cuidado nesse contato, porque são pessoas que estão fragilizadas pelos processos que eles continuam vivendo, né? O processo se eterniza, né? Sim. Mari,
seus primeiros comentários e já uma pergunta para você endereçar no final deles, puxando do que disse a Laura. Realidade versus percepção. Como é que a gente lida com isso? Eu também te amo. Ai, ai. Bom, eu pincelei aqui algumas falas do Enio e da Raquel, que eu queria aproveitar para fazer algumas provocações aqui, porque se relacionam com tudo que a gente vive lá na Renova. Me chamou muita atenção na fala do Enio, quando ele traz a complexidade da nossa governança, essa relação fundação e poder público, e o elemento social se inserindo nessa governança já tão complexa. Ele falou uma hora de como que o processo de licenciamento é importante para se prevenir crises, acidentes ambientais, e o papel do empreendedor e o papel do poder público, o empreendedor como quem deve antever os impactos ambientais de determinada atividade, o poder público como garantidor da mitigação desses impactos e de torná-los menos negativos para a sociedade. Então, pegando um gancho nessa fala do Enio e no que ele falou agora no final, depois da sua pergunta, quando ele fala, em situações de crise você tem que encontrar formas descomplicadas de proceder às intervenções que precisam ser feitas de forma imediata. Eu acho que esse é um desafio enorme que a gente tem na Renova. Foram feitas diversas intervenções emergenciais no período imediato ao rompimento da barragem, e hoje a gente tem o grande desafio, que é compartilhado com o poder público, de encontrar formas de regularizar ambientalmente essas intervenções. A gente não tem hoje, eu acho, instrumentos jurídicos que estão postos para esse desafio, né? As normas não têm o enquadramento da atividade de licenciamento e regularização de recuperação ambiental. Então, eu acho que esse é um ponto que eu queria trazer para o debate, para provocar, na verdade, quem está assistindo. Num processo de reparação, acho que nós temos esse desafio de encontrar soluções que não estão previstas nas normas e que, muitas vezes, o poder público também nunca se deparou com elas. E aí, além da dificuldade de licenciar e regularizar as atividades que precisam ser feitas emergencialmente, como trazer o elemento social para a validação desses processos de reparação, que aí eu acho que fala muito com o que a Rachel trouxe, da dicotomia tempo versus participação ampla e restrita da sociedade, né? A gente também precisa lidar com isso, e quando num processo de licenciamento comum você tem ali um certo controle de como a sociedade se insere, através de audiências públicas, nos conselhos deliberativos, eu acho que num processo como o nosso, amplamente participativo, você tem outras formas, né, da sociedade se inserir. O senhor Sebastião está aqui, a gente... todos os processos da Renova contam com grande participação das comissões de atingidos, não só sugerindo, mas escolhendo, optando pelas melhores formas de reparação. Isso torna o processo muito democrático. Nós temos embates assim, muito produtivos, às vezes nem tanto, no âmbito das câmaras técnicas, mas torna o processo lento também. E quando a Raquel traz ali alguns exemplos, né, do processo de reparação, eu acho que fica muito claro também um terceiro desafio que eu queria trazer, a ausência do baseline. Você tem hoje o Rio Doce, que é um dos rios mais monitorados, acho que o mais do Brasil, talvez um dos mais monitorados do mundo, e nós temos que gerar muitos dados para dizer que a qualidade da água vem retornando ao que era antes, mas nós não temos referências de como era antes do rompimento. Então, é sempre difícil, né? Sempre há incerteza técnica e incerteza científica nesse processo. E um quarto ponto, tentando assim, né, absorver um pouco de tudo que foi dito, quando a gente fala também de processo de reparação, o Enio tem muita familiaridade com
a parte de recuperação florestal, restauração florestal. Nós temos que restaurar 5 mil nascentes, 40 mil hectares de APPs. Acho que o maior desafio não é o técnico. Acho que temos soluções técnicas muito inovadoras. A Raquel mostrou algumas delas. O maior desafio é o engajamento das pessoas nesse processo. Então, a gente já tinha um histórico, né, uma área de muita utilização das APPs para cultivo, e hoje o que a gente tem que fazer é demonstrar para esses produtores rurais as vantagens de se ter as suas áreas restauradas. Porque o grande desafio da Fundação é proceder à restauração e, passado um tempo, você tem aquelas propriedades rurais utilizando-se daquelas áreas para atividades produtivas, porque você não consegue engajar o produtor rural nesse processo. Então, ele fazia isso antes. Ele faz isso antes. Então, e ele está perdendo em área produtiva. Então, aí entra também o fomento da economia local, que você tem que mostrar novas possibilidades de se produzir com a recuperação, não, mantendo, na verdade, o equilíbrio, né, de restauração das áreas que não devem ser utilizadas para cultivo e tudo mais. Acho que é isso, assim, eu até gostaria de ouvir de novo os dois, mas a gente não vai ter tempo, e eu acho que o nosso maior desafio passa por essas duas dicotomias. O tempo que a gente tem para restaurar e as incertezas técnicas todas que nós temos pela frente, e o tempo versus o engajamento social, que para mim é o que mais me interessa no trabalho que eu faço na Renova. E o que você me perguntou mesmo? Realidade. Como que eu respondo isso agora? Que a gente sabe que você é muito interessada no engajamento social, a gente nota no dia a dia. E aqui, Mari, antes de eu te fazer de novo a pergunta, você traz uma questão muito importante. Se nós restauramos o que era antes, nós restauramos uma situação, por exemplo, de atividades econômicas irregulares, em área de preservação permanente. E como é que o Enio lida com isso? Como é que a SEMAD vai lidar com isso? Há aqui um contrassenso. Então, não é a restauração do estado quo ante, né? Não é simplesmente restaurar o estado anterior. É trazê-lo a uma condição de regularidade que muitas vezes não existia, com a compensação, porque este produtor rural, ele produzia na faixa de preservação permanente, porque culturalmente ele fazia isso há décadas, e é evidente que é a forma dele ter sustentabilidade econômica. Então, se eu digo a ele que agora ele vai cumprir aquela norma, ele não vai ter sustentação econômica. Eu tenho que criar aqui uma condição, e aí vem o fomento a novas economias, etc., que vão impactar na questão cultural. Então, nós temos que escolher aqui onde é que nós vamos tocar na ferida, né? Isso é inevitável. E aí vem a minha pergunta: realidade versus percepção. Como é que você lida com isso no dia a dia? Porque você é uma advogada que tem que olhar e dizer, não, eu não posso compactuar com a ideia de restaurar uma atividade em APP. Mas esta é a percepção do correto, do cultural e do que sempre aconteceu. Como é que você lida com isso no seu dia a dia? Eu acompanho, assim, tento dar o suporte jurídico exatamente para os programas socioambientais, e daí esse diálogo muito com a Raquel, e o reassentamento. Então, essa sua pergunta, eu acho que ela, assim, eu consigo visualizá-la muito na minha prática do reassentamento das comunidades que foram atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, que eram comunidades, que algumas em áreas, são 3, né? Algumas em áreas urbanas, mas convivências rurais, e que faziam, assim, o uso dos recursos ambientais de forma nem sempre regular, assim, conforme preconiza a legislação. E hoje você precisa fazer o reassentamento dessas pessoas em áreas que precisam se adequar a normas, se adequar a parâmetros que elas nunca estiveram acostumadas, né? Então, por exemplo, elas tinham uma percepção de que o uso do recurso hídrico ali era infinito, porque nunca pagaram pelo uso da água. A questão de usos e ocupação do solo também não tinha muita regra.
E é muito difícil a gente, porque a fundação ela tem esse propósito, né? Não só de reassentar, mas reestabelecer os modos de vida das comunidades. E como que você reestabelece um modo de vida que não era o que legalmente você pode ter, né? Aquelas comunidades foram se formando ali de forma muito espontânea. Hoje, quando elas precisam ser relocadas, reassentadas, e a Raquel falou um pouco sobre o reassentamento, como é um processo super participativo e que respeita muito as características dessas comunidades e o que elas querem para elas, né? Mas essa dificuldade de colocá-las numa realidade hoje que precisa ser normatizada dentro dos parâmetros legais e ainda assim respeitando os modos de vida tradicionais que elas tinham, as vivências que elas tinham, é muito difícil. E eu acho que isso torna o processo de reassentamento tão moroso, e nós somos muito criticados por isso, mas porque é muito difícil se alcançar realmente. As pessoas, elas querem ter a vida que elas tinham de volta. E como era antes, não vai ser mais. Precisa passar por adaptações exatamente por causa disso. Eu costumo fazer um comentário dentro lá da nossa equipe, que é o seguinte: o ribeirinho, por definição, ele estará em APP. Então você tem que escolher se você vai trazer de volta aquela condição de vida e você vai ter que abrir mão do atendimento à lei, ou se você vai trazer uma condição de vida dentro dos parâmetros legais que vai trazer mudança cultural, mudança de modus vivendi e, muitas vezes, custo. Porque, como você disse, a questão da água. Esse sujeito que nunca pagou pelo uso da água vai começar a pagar pelo uso da água. E é isso que nós queremos. Tem uma decisão aqui que é uma decisão muito dura a tomar, né? Não é simples. Não só o pagar pelo uso da água, pagar impostos... IPTU e por aí vai. E assim, as pessoas vão passar a ter mais qualidade de vida, acesso a meios mais adequados, sim, mas isso tudo tem um custo. E nós precisamos parar de achar que nós é que sabemos a verdade nessa hora, né? Esse cidadão que diz eu só queria a minha vida de volta, você não pode ter a ilusão de que ele será mais feliz naquele modelo diferente que você vai colocar, que vai adequar uma série de regras. Ele vivia à margem dessas regras, não porque ele queria, mas muitas vezes porque uma sociedade injusta impôs isso a ele, mas você tirá-lo abruptamente daquela condição e colocar em outra sem dar a ele os meios, pode ser muito perigoso, né? Eu queria ouvir da Laura mais um comentário. Laura, eu não sei se você trabalhou diretamente, mas a Valme trabalhou numa discussão que foi uma discussão muito delicada, foi a questão das lagoas lá na região de Linhares, né? Essa dicotomia entre os mananciais que não foram afetados pela passagem dos rejeitos da barragem de Fundão, porque se fez uma barreira emergencial, e depois nós entramos numa discussão que era restaurar o estado anterior e permitir a comunicação entre lagoas e águas do Rio Doce de acordo com o balanço das épocas cheias e estiagem, né? Só que isso trazia um risco. Como é que um técnico lida com isso? Porque é uma escolha de Sofia, né? Qual é o risco que você vai assumir? Qual é a solução técnica? Como é que a ciência, o lado técnico, pode colaborar para uma solução, como a Mari colocou aqui, que a gente busca, que é uma solução justa, mas justa dentro de parâmetros que nós não podemos nos furtar a cumprir, né? Bom, esse estudo, esse trabalho especificamente eu não trabalhei. Eu trabalho na parte dos programas socioeconômicos, mas, enquanto técnico, eu acho que a gente sempre precisa procurar uma solução, e acho que sempre, a gente ali na socioeconomia tem sempre essa questão, né, das pessoas, mas a gente precisa sempre achar uma solução técnica que não ponha em risco as pessoas e que, ao mesmo tempo, a gente coloque elas na questão legal, né? Porque a gente não pode tentar solucionar um problema gerando outro, né? Acho que sempre, eu acho que é sempre uma decisão muito difícil, porque essa questão dos modos de vida, elas sempre realmente são uma coisa que a gente vê tanto
nos ribeirinhos, ver nas comunidades em área urbana, dependendo da solução que você consegue, mas acho que é sempre tentar chegar numa solução que dentro da segurança seja o mais seguro, dentro do parâmetro legal. Acho que, na verdade, tem algumas... A gente sempre se depara com eu acho que é como a questão dos pesos, né, que cada aspecto vai ter, e fazer uma avaliação em relação a isso. Ou seja, é sempre uma análise caso a caso, sim, subjetiva e específica, que vai demandar tempo. Isso, e por isso que a gente tem sempre que estudar e ir atrás dos dados específicos, e isso realmente a gente precisa de um tempo para conseguir chegar nessa solução. Bárbaro. Obrigado, Laura. Eu especificamente, imagino que vocês também, eu poderia ficar aqui muito mais tempo debatendo isso, mas o Edu Bonato, que está lá atrás, está me puxando a orelha, que a gente precisa terminar, mas eu queria antes, eu quero dar 2 minutos para o Sebastião. O Sebastião é um dos sobreviventes, é esse o termo que ele mesmo usa, lá do rompimento da barragem do Feijão, lá em Brumadinho. E o Sebastião escreveu um livro sobre o que ele viveu ali. Sebastião, eu vou pedir para você subir aqui e para a gente, muito rapidamente, você contar o que é este livro e como é que você está depois de 2 anos, né, praticamente já do rompimento de Brumadinho. Por favor. Meninas, se vocês quiserem ficar aí sentadas, fiquem. Se preferirem descer, desçam. Tá bom, tá bom. É verdade, tem que fazer a profilaxia. Eu não vou dar o meu microfone. O meu já está imunizado. Por favor, Sebastião. Fique à vontade. Antes do Sebastião falar, eu vou contar para vocês que ele estava lá no dia e que o Sebastião, entre outras coisas, é poeta. Vamos em frente. Oi, gente, boa tarde, primeiramente. Meu nome é Sebastião Gomes. Eu sou lá moro em Betim, né, mas trabalhei na Vale durante 10 anos. Atualmente, né, eu sou formado em Engenharia Ambiental e Sanitária, e ano passado eu galguei o curso de pós-graduação em Auditoria e Perícia Ambiental, meu livro fala isso também, né? E tenho 53 anos, sou casado e pai de 3 filhos. 2 minutinhos, eu consigo falar tudo, tá? Então, o que acontece? Na Vale eu entrei em 2010 como operador como mecânico, né, de caminhões pesados, e de 2015 para cá eu atuei na área de meio ambiente, na área de saneamento ambiental. Né? A empresa me pegou lá no 3º período de engenharia, para poder trabalhar na área de saneamento. Eu tratava água, efluentes e tudo mais. Então, assim, falando um pouco aqui, pegando um gancho do que o senhor falou aí agora há pouco, né, a curva de aprendizagem, eu peguei sua palavra ali, né, nós temos uma curva de aprendizagem. 2015 para cá, nós podemos ver essa aprendizagem negativa, né, digamos assim, né, porque nós tivemos primeiro Mariana, né, em 2015, e depois nós tivemos Brumadinho, né, lamentavelmente, aí com 270 vidas perdidas. No meu livro eu falo 272. Sebastião, por que 272? Porque 2 mulheres estavam grávidas, né? Já iam dar à luz, né? Dali a alguns meses, e as crianças poderiam estar aqui agora. E essas 2 vidas foram perdidas. Então é 272, como também no site da Vabrum fala, que é a Associação de Brumadinho. Né? Então, se não aprendemos com Mariana, o slogan, né, Mariana Nunca Mais, né, nós tivemos esse slogan, e aí, de repente, Brumadinho, com 272 vidas. E foi esse desastre, né, essa calamidade tão grande aí, causando esse grande impacto, né, socioambiental e econômico para a nossa região de Minas Gerais. E no meu livro, eu relato aí, né, tem a minha entrevista com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, aqui em São Paulo, no programa da Mariana Godoy, ao qual eu dei entrevista, né, em vários canais de rádio e televisão, que eu falo com ele, ministro, Minas Gerais é preciso se tomar uma posição, é preciso se tomar uma decisão, né, porque Minas Gerais não aguenta mais ficar sentado em cima dessas bombas relógios, né, que são as barragens amontantes. Né? Então, de 2015 para cá, nós tivemos a chance de mudar muita coisa.
Nós não mudamos. Por que nós não mudamos? Algumas coisas foram mudadas, sim. Mas por que nós não mudamos? Porque nós paramos, muitas vezes, esbarramos em vários tipos, né, como é que eu digo assim, de leis, né, que às vezes está só no papel, e para sair do papel demoram anos, demoram tempos, né? E eu falo isso com o ministro do Meio Ambiente no meu livro: ministro, não adianta nós colocarmos as leis no papel, essa lei precisa ser cumprida, né? Nós temos ali, não sei, acho que é do IBAMA, parece? Pois é, né? Então, assim, eu acho que, assim, de 2015 para cá, o meio ambiente passou, principalmente o IBAMA, né, passou a olhar com olhos mais diferenciados para o meio ambiente do que era antes, né, de 2015 para cá. Não só o IBAMA, mas vários setores né, que rege aí a parte ambiental, né. Então, é isso que eu queria falar só mais um pouquinho sobre as reparações que foram faladas aqui várias vezes, né. Tem gente que pegou aí 250 mil, 500 mil reais, 1 milhão, não sei, de indenização, né, que está com esse dinheiro parado, porque às vezes não aguenta olhar para aquele dinheiro para fazer nada, porque perdeu o pai, porque perdeu a mãe, perdeu o filho, que era o guardião da casa. E todas as vezes que vai tocar nesse dinheiro, né, vem aquela coisa assim ruim, né, de dentro deles. Isso eu falo porque eu visito Brumadinho direto, moro em Betim, que é 35 quilômetros, mas eu visito Brumadinho consequentemente. Né, direto, quase toda semana eu estou em Brumadinho. Tá? Então, assim, eu converso com muita gente lá sobre o que está acontecendo, né? Tem a associação Avabrum, que é a favor dos atingidos, né? Então, eu falo assim, como atingido que eu fui, o meu sonho, quando eu entrei na Vale, era de seguir carreira na Vale, né? Eu entrei como mecânico, saí como engenheiro, agradeço a empresa plenamente, porque eu também tive essa possibilidade de correr atrás, né? Se eu não tivesse corrido atrás, também não tinha conseguido, porque ela pagou para mim o curso de engenharia ambiental. Né? E aí continuei na pós-graduação. E eu queria estar lá agora, nesse momento, para seguir carreira lá dentro, né? Queriam me mandar lá para o Pará, talvez eu conseguiria uma carreira lá, mas não. Eu quis ficar lá em Betim, né? Criei minha empresa recentemente, Ecoeng, consultoria ambiental, né? Sou consultor ambiental e palestrante, tá? E como perito, né, eu gostaria de, né, se tiver alguns os advogados aí, né, que depois precisar de um perito aí na área de barragem, na área de mineração, pode ligar para mim, tá? Eu vou deixar meu contato com vocês ali, tá? Agradeço imensamente essa riqueza desse congresso, para mim foi muito importante, né? Acaba amanhã, né? Mas muito importante mesmo, tá? Eu vim assim com a cara e a coragem, né, e de coração aberto, porque realmente é um congresso muito bacana, tá? Muito obrigado. Sebastião, obrigado. Nós vamos encerrar, e acho que a mensagem que fica é que a Raquel e o Enio trouxeram a visão, que é uma visão muito parecida de quem está de um lado e quem está do outro da mesa, né? A governança, os desafios, a necessidade de você conjugar fatores e interesses, de você respeitar a cultura, mas não descuidar da lei, de você obedecer modos de vida adequando-os àquilo que a sociedade entende por meio das leis, né? Essas que de vez em quando saem do papel, de vez em quando não. Como é que a gente coordena e conjuga tudo isso? E o resultado é que um trabalho sério, que demanda prazo, porque ele tem que ser discutido, formulado e decidido conjuntamente, não pode ser havido como algo que não tem valor. Evidentemente que todos nós diríamos, se pudéssemos, que preferimos que não tivesse acontecido o rompimento da barragem de Fundão, o rompimento da barragem de Feijão e tantos outras situações que nós vivemos na nossa sociedade nos últimos anos. Mas a sociedade que nós vivemos é essa, a sociedade de risco, e aprimorar os instrumentos para que não aconteça de novo é o melhor caminho. Sebastião, muito obrigado. Obrigado, pessoal da Viex. Encerramos o painel.